Você que é dono de imóveis, sonha em viver de aluguel e eliminar todo o estresse e improviso na locação dos seus imóveis? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou Anderson, um proprietário profissional, e hoje você vai descobrir que existe um caminho para muito mais do que simplesmente receber aluguel no fim do mês. Essa aula é sobre entender como organizar a sua gestão de um jeito tão sólido que não é só a sua renda que melhora, mas você se torna uma referência para quem está à sua volta. O que eu vou te mostrar aqui pode ser o empurrão que faltava para você perceber que a sua relação com o aluguel pode ser mais leve, mais lucrativa e muito maior do que você imagina hoje. Talvez pareça distante a ideia de viver do aluguel de forma leve, tranquila, rentável. Talvez soe como uma conversa reservada a quem tem muito dinheiro, imóveis de luxo ou uma equipe especializada cuidando de cada detalhe. Mas a verdade é que é possível sim transformar imóveis comuns em uma aposentadoria sólida, sem estresse, sem improviso e sem se tornar escravo do próprio patrimônio. Eu sei disso porque eu vivo disso. Hoje eu administro os 17 imóveis da minha família. Essa renda não chega acompanhada de dor de cabeça, nem de correria, noites em claro. Ela chega com clareza, com controle e com paz. E não são imóveis da novela das 9, não, viu? São imóveis comuns, alguns até meio sem brilho, sabe? O que muda é que estão sob uma gestão que eu levei anos apanhando para estruturar. Então, eu confesso, apanhei mesmo. No começo, eu mesmo achava que contrato era só um papel com firma reconhecida, jejum e uma vela no fim. Afinal de contas, eu imaginava que cobrança era só disparar uma mensagem de "Oi, tudo bem?". Foi preciso perder muito para entender. Ou eu aprenderia a administrar, ou o caos viraria. Aliás, o caos viria me cobrar a conta. Hoje, cada imóvel está no meu radar. Mas não pense que isso significa viver pendurado em planilhas, respondendo ligação de inquilino, apagando incêndio com síndico. Administro com um passo a passo, uma rotina ajustada, com um sistema leve. O aluguel deixou de ser peso e virou alavanca. Virou um ativo que trabalha por mim todos os dias. E em muitos dias do mês, o dinheiro simplesmente cai na conta. Porque tudo está organizado e funcionando como deveria, sem depender de boa vontade de ninguém. Enquanto esses imóveis me rendem mais ou menos uns 12 mil reais líquidos por mês, sigo com autonomia para tocar a minha rotina. Hoje eu dou aula, faço palestra, ajudo outros donos de imóveis que perdem dinheiro sem perceber, atuo em consultorias imobiliárias de grande porte. Hoje mesmo acompanho um projeto de uma praia em São Paulo, com olhar de dono e não de refém. Nada disso foi atropelado, nada disso no improviso, porque a gestão não me consome, ela flui, ela funciona, ela respeita o meu tempo, a energia da minha família e aquilo que eu escolhi como prioridade. Essa é a diferença entre viver do lado zen da força e ficar preso no império do caos. Eu não me tornei escravo do aluguel, eu transformei os imóveis em aliados e hoje eles trabalham por mim todos os dias. É isso que eu chamo de aposentadoria com aluguel. Sem estresse, sem improviso e com uma autonomia real. Mas atenção, não pense que foi sempre assim. Não foi, eu tenho que falar a verdade. Nada caiu do céu. Eu precisei reconstruir tudo praticamente. E é sobre esse caminho que eu vou te contar. Se alguém tivesse me mostrado antes, eu teria economizado anos de dor de cabeça, prejuízo, discussões. Talvez você até fique imaginando, Anderson, até faz sentido para você. Mas eu não tenho tempo nem paciência para me envolver com a gestão de imóveis. Eu te entendo, eu já estive do seu lado. Mas olha, pensa comigo. Quando eu tive acesso a esse passo a passo, que eu validei nas minhas próprias locações, o que eu ganhei foi exatamente tempo. Noites de sono, tempo de qualidade com a família, tempo para trabalhar naquilo que eu realmente gosto, sabe? De verdade. Entende que falta de tempo foi o meu motor para que eu começasse a procurar um jeito íntegro de fazer dar certo? Levou anos, eu confesso, levou mesmo. Porque eu não tive ninguém que me mostrasse o caminho. E tive que abrir a trilha praticamente com as minhas próprias mãos. Mas hoje, isso é passado. E eu tenho a rédea curta na gestão dos meus imóveis. Não importa se você tem 1 ou 10 imóveis. Até quem não tem nenhum vai entender que existe uma porta de entrada real nesse mercado. Com clareza, direção e estratégia. Você, que já tem 1 ou mais imóveis, está sentado numa mina de ouro. E você pode construir uma renda estável, dormir em paz e proteger o futuro da sua família. Agora, antes de abrir esse mapa completo que eu prometi para hoje, deixa eu recapitular rapidamente o que nós já construímos juntos.
Na primeira aula, você viu que existe uma linha invisível entre sobreviver de aluguel e viver de aluguel. Sobreviver é viver no improviso, apagando incêndio, aceitando o atraso como algo normal, tendo contratos fracos, anúncios genéricos, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. E aquela cobrança feita no grito, sabe? Inquilino atrasou, você grita. Ou na amizade, aquele relacionamento tóxico que o inquilino gosta de fazer com o proprietário, que ele pede para perdoar, multa, juros. Então, isso é viver no fio da navalha, esperando sempre o próximo problema ou um possível despejo. Agora, viver de aluguel é ter clareza, é ter rotina, é ter paz, é acordar com a certeza de que o aluguel vai cair no dia certo, sem precisar correr atrás. É atrair inquilinos certos, que cuidam do imóvel e pagam em dia. É ter contrato blindado, cobrança leve, mas firme. Você também conheceu os primeiros degraus para começar a virar essa chave. Planejar para transformar um imóvel em negócio e enxergar se ele realmente paga a sua aposentadoria. Atrair para criar anúncios que filtram inquilinos antes mesmo da visita. Escolher para trocar o feeling, sabe aquilo que você sente? Por um filtro profissional, com entrevista, análise documental, matriz de risco. Blindar o seu contrato com uma vistoria bem feita, que é o primeiro escudo contra conflitos caros. E cobrar com clareza, no tempo certo, sem improviso e sem desgaste. Esses degraus já seriam suficiente para mudar a rotina de muitos donos de imóveis. E eu tenho certeza que é o suficiente para mudar a sua vida e a sua relação locatícia. Mas como eu disse ontem, eles ainda não são a ponta. Aliás, muito pelo contrário, já estou falando besteira. Esses degraus, eles são só a ponta do iceberg. Talvez você ainda pense que administrar o seu próprio imóvel é apenas para profissionais da área. Gostaria de reforçar isso. Que algumas pessoas ficam me mandando mensagem dizendo: mas administrar o meu imóvel, isso é coisa de especialista, de gente que vive só disso. Ou de quem já nasceu sabendo, que praticamente é isso que parece que as pessoas falam, né? A pessoa já nasceu sabendo. Olha, quem paga o condomínio IPTU que o inquilino não pagou? Quem recebe mensagem de que o inquilino precisa ser despejado? Quem assina contrato sem saber bem quais são as cláusulas que defendem ele? Não é sempre o dono? Não é sempre você e eu? Então, de um jeito ou de outro, alugando direto ou por um profissional da área, você já está administrando. A diferença é se você faz isso no improviso, porque você depende da orientação e da decisão de outro, ou se você faz isso com clareza. Se você não tiver vontade, não é ser sobre profissional do mercado, é só sobre ter critério. Quando você aprende a planejar, atrair, escolher, blindar, cobrar e renovar, não está fazendo nada fora da sua realidade, do que você já deveria saber para ter melhores decisões. Está apenas organizando o que já está acontecendo ao seu redor, mas que hoje talvez você sinta fora do controle. O que antes parecia uma responsabilidade pesada pode começar a se transformar em uma rotina leve. É só ajuste de postura, sabe? Uns apertõezinhos. Não uma mudança de uma vida inteira. Quando você tem tudo num planejamento, não precisa gastar horas discutindo com o inquilino, correndo atrás de boleto ou apagando um incêndio de última hora, seja o que for. O que pesa não é a gestão em si, mas a falta de estrutura, e quem prova isso sou eu. No início, claro, eu só queria resolver o caos dos imóveis da minha família. Se você ainda não assistiu a aula 1, assista. Lá eu conto muito. Mas era muita bagunça, contrato sem força, imóvel vazio, boleto que nunca batia com a conta. Eu organizei, coloquei cada peça no lugar. Sabe qual foi o resultado? A renda estabilizou. E quando isso aconteceu, algo inesperado surgiu. Começaram a aparecer amigos pedindo ajuda, depois familiares, até conhecidos de conhecidos, eles viam a diferença, viam o resultado e queriam mesmo. No começo eu ajudava de graça, dava um conselho ali, um conselho lá, numa consultoria, num trabalho que eu estivesse fazendo, eu acabava ajudando, ajudei algumas vezes um chefe, é isso. Só que logo eu percebi que não dava mais conta de ficar dando tantos conselhos, tantas orientações, o volume era grande e a responsabilidade ficava cada vez maior. Foi aí que eu passei a cobrar. Você vai pensar, nossa, ficou ganancioso. Não é porque eu queria virar um empresário, mas porque o tempo e o conhecimento que eu tinha gerava valor. Então, dali em diante, foi uma crescente natural. Primeiro a consultoria para organizar a gestão dos outros. Depois, assessoria para fazer por eles. Foi nesse momento
aliás, nesse movimento, que nasceu uma nova oportunidade que eu ainda não estava vislumbrando, que era transformar uma dor em uma profissão. E é isso que eu quero que você entenda. Administrar o próprio imóvel não é um peso a mais. É a chave que abre outras portas. O que parece uma obrigação pode virar uma oportunidade. O que parece dor de cabeça pode virar oportunidade. O que parece dor de cabeça pode virar renda. E essa jornada começa sempre no mesmo lugar, organizando o que já está nas suas mãos. E quando você começa a enxergar dessa forma, viver de aluguel deixa de ser um peso e passa a ser uma oportunidade de construir a sua aposentadoria real. Mas presta atenção, hein? O que eu vou te dizer agora. Porque depois do que você vai assistir hoje, não tem como voltar atrás. Você não vai mais conseguir esquecer que existe uma grande oportunidade bem na sua frente. E enquanto a maioria dos donos de imóveis ignora isso e continua no improviso, os grandes investidores já estão engolindo quem não se posiciona. Talvez eles já tenham tocado a campainha da sua casa, querendo comprar o seu imóvel, fazendo aquelas ofertas, chega a ser até indecente. Eles entendem o jogo. Esses grandes investidores têm estratégia, têm visão. E é por isso que eles estão comprando imóveis de proprietários comuns, a preço de banana. Hoje é o dia de você decidir se você vai continuar sobrevivendo ou se você vai se colocar no mesmo jogo desses gigantes e evitar ser engolido também. Mas que oportunidade os grandes players, eu gosto de chamar de grandes players, tá? São os grandes investidores imobiliários. O que esses grandes players estão vendo que vale tanto comprar os nossos imóveis, os seus, os meus? Olha, esse mapa que eu quero começar a mostrar hoje, ele não nasceu da minha cabeça do nada não, tá? Ele é inspirado nas mesmas estratégias que eu acompanho os grandes players do mercado imobiliário usando há décadas para multiplicar o seu patrimônio. A diferença é que eu adaptei esse mapa para a sua realidade, de um dono comum. Porque não é sobre ser bilionário e nem ter uma equipe gigante. Pelo menos não agora, porque provavelmente usando esse mapa você vai chegar lá. Mas é sobre ter uma clareza, uma visão, é ter método para jogar o mesmo jogo, só que do seu jeito, na sua cidade, com o seu imóvel. Então fica comigo que você vai ter um conteúdo hoje de grande valor. Porque hoje nós vamos conectar tudo isso que você viu na aula de ontem, dentro de um mapa que revela uma lógica escondida da aposentadoria com aluguel dos grandes players do mercado. E quando você enxergar esse mapa, você vai entender por que esses grandes players conseguem multiplicar seu patrimônio e porque muitos proprietários comuns continuam perdidos no improviso, correndo atrás do aluguel mensal. É isso que eu chamo de ficar perdido, tá? Se você acha que os problemas da sua locação acontecem só porque o imóvel não atrai bons inquilinos, ou porque a região onde eles estão não ajuda, porque eu já ouvi isso várias vezes e nessa jornada vários proprietários me falaram que o problema estava no imóvel. Olha, talvez você só esteja olhando para o lugar errado. Foi o que eu falei para esses proprietários durante as lives de aquecimento para esse evento principal, para essas aulas. O que está acontecendo não é culpa do seu imóvel. O problema é que talvez você esteja tentando pescar no balde errado. Porque quem disputa peixe em balde raso vive de briga, escassez, tendo que ficar disputando inquilino com desconto, que são os inquilinos que vêm só para pechinchar, porque você está pescando no balde raso. Agora quem aprende a sentar no lugar certo do rio, como faz o urso que espera a corrente trazer os peixes, nunca volta de barriga vazia. Esse é um princípio que o mercado imobiliário chama de oceano azul. Tem muitos mercados que usam, mas nós usamos ele exatamente para diferenciar o dono comum, que é aquele que fica disputando peixe em balde raso, para aquele que se acomoda no lugar certo do rio e faz igual esse urso que vocês viram aí. Espera a corrente trazer os peixes. Porque quando você fica esperando, os inquilinos vêm até você. Anderson, mas que loucura é essa? Da onde você está tirando isso? Vamos lá. O Brasil está atravessando uma mudança geracional e econômica, que está redesenhando esse rio, só que da moradia. Quem entender isso logo
vai sempre estar no ponto onde os bons inquilinos passam. Deu para entender a metáfora? Você tem que se colocar lá. Tá vendo essa reportagem da CBN? Por que os millennials e a geração Z não conseguem sair do aluguel? Eu, se fosse você, procuraria na internet para ler. Esses millennials são os nascidos entre 1981 e 1996, mais ou menos, porque tem algumas pessoas que falam que é para mais, tem gente que fala que é para menos. Vamos ficar aqui entre 81 e 96, tudo bem? Esses millennials, talvez alguns de vocês, talvez alguns filhos de vocês, talvez alguns netos de vocês, são a geração que cresceu vendo quem? Vocês, seus filhos, conquistarem a casa própria ainda jovens. Muitas vezes antes dos 30 anos. Esse grupo foi educado com a ideia de que estabilidade significava ter o quê? O imóvel próprio e o carro na garagem. É isso. Casou, quem casa, quer casa. Lembra disso? Pois é. Esses da geração dos millennials, exatamente, eles nasceram, cresceram e se formaram ouvindo esse chavão. Mas quando chegou a vez deles, o cenário tinha mudado completamente. Muitos começaram a carreira profissional em meio a crises econômicas. Não preciso dizer aqui. O Brasil passou por várias crises. E eles enfrentaram um mercado de trabalho mais competitivo, extremamente volátil. Porque quem veio antes, baby boomers e outras gerações, que eu não vou entrar aqui, eram gerações que passavam décadas trabalhando numa empresa. Só que essa geração dos milênios, eles não conseguem passar décadas nesses empregos. Eles enfrentam um mercado de trabalho extremamente diferenciado. E são pessoas que hoje elas estão na faixa dos 30, 40 anos, equilibrando carreira, filhos pequenos, o peso de um custo de vida que não anda em linha com o salário. É complicado. Eles têm uma vida diferente. Não adianta você, investidor imobiliário, que já tem seu imóvel até de renda, impor para o seu filho de 30, 40 anos que ele tem que fazer a mesma coisa se ele não souber como comprar um imóvel. Antes de entrar nesse detalhe, vamos falar da geração Z, porque essa reportagem da CBN toca na geração Z. E essa geração Z é a geraçãozinha que está nascendo entre 97 e 2010. Já falei, tem gente que fala que é para mais, tem gente que fala que é para menos. Vamos ficar aqui entre 97 e 2010, que a gente já se localiza e você já tem várias pessoas na sua cabeça. E são pessoas que estão chegando agora na vida adulta. Eles estão chegando no mercado de trabalho. Eles estão chegando no mundo ainda muito mais caro, no mundo acelerado, digitalizado. São jovens que nasceram conectados. As minhas filhas, eu brinco. A mais velha, hoje ela tem 24, ela fazia pinça na televisão, porque ela achava que era para pinçar. A minha filha mais nova fez exatamente a mesma coisa, só que com ela deu certo. E aí? Essa é a nossa geração Z, que está chegando conectada. Só que eles estão conectados em outra vibe, em outra realidade. Eles valorizam muito mais experiências. Eles são extremamente flexíveis e têm uma grande mobilidade. Muitos deles preferem investir, por exemplo, em viagens. A geração dos millennials também, tá? Porque eu também já estou nessa das viagens. Mas eles preferem viagens, cursos e qualidade de vida, em vez de se prender a um financiamento de 30 anos. Aqui, esta conta não fecha. E eu vou falar para vocês, porque, tudo bem, a geração dos millennials, nascidos em 81 a 96, e a geração Z, nascida de 97 a 2010, eles têm perspectivas diferentes, mas ambos não estão conseguindo comprar seus imóveis. Alguns porque realmente não conseguem, porque o custo de vida está muito alto, outros porque não querem mesmo, já desistiram. E aí, de um lado, nós temos um sonho que trava, o sonho da casa própria. Milhões de brasileiros, no fundo, têm o sonho da casa própria. Só que de um lado, os preços dos imóveis subiram acompanhando a inflação da construção civil. Posso escutar um aleluia? Porque quem tem imóvel, maravilha! Melhor investimento que a gente podia ter feito. Os nossos imóveis subiram de valor. Maravilha! Grande problema? O salário não subiu. Não acompanhando a inflação da construção civil. Porque a construção civil avançou bem mais rápido do que a inflação oficial dos últimos anos. Do outro lado, então,
a renda média do trabalhador ficou praticamente parada. Analisa quanto foi que o salário mínimo aumentou. Aí, Anderson, mas eu vou ficar olhando o salário mínimo? Quem recebe salário mínimo? Pois é, talvez o investidor imobiliário não. Mas a maioria da população brasileira, sim, conta ainda em salários mínimos. E é um grande problema, porque a renda média do trabalhador ficou parada, enquanto os nossos imóveis explodiram de felicidade. Eu sei. Só que na prática, o que acontece é simples. Se o imóvel ficou mais caro, para nós, muito bom, mas para o trabalhador, o salário não acompanhou esse aumento. Então, assim, quando a pessoa finalmente decide comprar, e eu tô falando do milênio, e eu tô falando da geração Z, porque nem todos da geração Z vieram influenciados com essa nova vibe. Alguns ainda foram alcançados pelo quem casa, quer casa. Mas nem todos querem casar, tá bom? E tá tudo bem. Mas deixa isso para outro momento. Mas nesse momento aqui, se a pessoa decide que ela realmente quer comprar, ela se depara com uma exigência dos bancos, porque nem todos têm o dinheiro para comprar. Porque nem todos herdam de um investidor imobiliário. E mesmo aqueles que herdam, enquanto nós estamos aqui vivos, quem tem o imóvel somos nós, né? Os herdeiros precisam se virar antes de herdarem. Então vamos lá. Se eles precisam comprar o imóvel e eles batem lá no banco, o banco vai exigir deles uma parcela de quê? 30% do valor do imóvel? Isso eu tô falando, tá? Em números redondos. Ó, vou dar um exemplo aqui básico. Se ele vai comprar um imóvel de 300 mil reais, não tô falando imóvel de 1 milhão, não, tô falando de um imóvel de 300 mil reais, imóvel de entrada. Isso significa juntar perto de quê? 100 mil reais? Só para começar a conversa? Pensa no esforço que isso exige para uma família que consegue guardar o quê? 1.000 reais por mês? Para casa própria? Que já... Olha, se uma família consegue guardar 1.000 reais por mês, eu vou bater palmas para ela. Porque isso já é um desafio enorme no Brasil. Se ela guardar 1.000 reais por mês, seria necessário o quê? Eu vou fazer uma conta aqui bem besta, tá? Não tô pensando nem em investimento, porque às vezes eles não... Às vezes não. A maior parte da população brasileira não teve educação financeira. Não foram filhos de investidores imobiliários. E eu espero que você esteja educando seu filho. Ensinando ele o valor do dinheiro. Porque se ele não souber usar um cartão de crédito, se ele não souber investir, se ele não souber gastar, você não está ajudando o seu filho. E ele vai cair aqui, ó, no balcão de um financiamento imobiliário, que vai cobrar 30%. Sendo que eu e você sabemos que a gente consegue comprar imóvel muito menos que isso. Mas isso é para depois. Porque, por enquanto, vamos fazer essa conta. Se a família precisa guardar 1.000 reais por mês, uma conta bem idiota aqui, porque ele não tem educação financeira, talvez ele precise esperar 8 anos de uma disciplina zen. Por que uma disciplina zen? Porque ele não pode ter nenhum imprevisto nesses 8 anos, não pode tirar férias, não pode ter um problema de saúde, nada que fuja do planejado para ele não gastar esses 1.000 reais que ele conseguiu reservar por mês. Consegue perceber como está difícil comprar imóvel hoje no Brasil? Poucos conseguem chegar nesse patamar de conseguir investir tanto para poder ter um valor para dar de entrada. Porque se você vai no balcão do banco, eles vão pedir esse valor inteiro. E mesmo quem chega ainda se depara com décadas de um financiamento pela frente, com parcelas que comprometem boa parte da renda mensal de uma família. E é por isso que, para muita gente, a compra deixa de ser um projeto viável e o aluguel passa a ser o quê? Um caminho natural. Não porque exista o desejo de ter a casa própria, mas porque a matemática simplesmente não fecha para essas famílias. O resultado é uma massa crescente de famílias que adiam indefinidamente a compra. E acabam, sabe o quê? Consolidando o aluguel como um padrão de moradia. É claro que ainda existem formas de comprar um imóvel de maneira viável. Investidores imobiliários como eu e você conhecem técnicas de alavancagem imobiliária que permitem multiplicar um patrimônio com muito menos dinheiro do que parece ser necessário, do que vendem por aí, do que o banco empurra para essas famílias que não tiveram educação financeira e que não sabem comprar patrimônio. Infelizmente, quem não sabe comprar, paga caro. Infelizmente, é assim que a roda da construção civil se vale. E se você não conhece e você está assistindo esse vídeo, você precisa estar junto a investidores imobiliários mais experientes para aprender as estratégias de alavancagem, como financiamento, consórcio, aquisição em momentos certos do ciclo, como leilão, imóveis fora do eixo normal de venda, enfim.
Você precisa ser aquele que é o mais fraco da mesa, porque não adianta você ficar cercado de pessoas que são inferiores ao seu conhecimento. Para você aprender nesse mercado, você precisa estar cercado de pessoas que saibam mais, para que você possa absorver. Porque até as formas de usar o próprio fluxo de aluguéis para sustentar novos investimentos já faz toda a diferença. Mas vamos ser franco aqui, isso não está disponível para o público em geral. Eles não conhecem essa oportunidade. A maioria das pessoas nunca foi nem ensinada a olhar para um imóvel como um ativo de investimento. Sabe o quem casa quer casa? Isso não é ativo. Ativo é aquilo que traz dinheiro para o teu bolso. Quando você compra um imóvel para você morar, você está comprando um passivo que vai te tirar mais dinheiro do seu bolso. E eu vejo que tem muito mais brasileiros se arriscando a comprar um imóvel caríssimo para morar, em vez de comprar vários ativos para alugar, ter renda e aí sim comprar o seu próprio imóvel. Então assim, sem esse conhecimento, essas pessoas acabam acreditando que o sonho da casa própria só pode se concretizar durante anos, com um valor quase que inalcançável para a entrada, o que gera uma frustração e um belo de um desânimo. Quando a gente olha para essas gerações mais jovens e essa falta de orientação, esse contraste fica ainda mais evidente. Para os seus pais, avós, a casa própria era um rito natural de passagem. Você pode pensar nisso. Casava, comprava um terreno. Aliás, tô falando besteira. Noivava, já comprava o terreno. Enquanto ia passando o noivado, ia construindo a casa. Aí, entrava, talvez, no financiamento. Alguns mais longos, outros menores, mas entrava. Quem comprava o terreno, pagava menos, porque assumia a dor de cabeça. Quem queria a casa pronta, já entrava no financiamento mais longo, mas comprava de um investidor imobiliário. É automático isso. Só que hoje, os milênios e essa geração Z, a realidade é diferente. Não exija dos seus filhos e dos seus netos, a não ser que você esteja ensinando um novo jogo para eles. O jogo do investidor imobiliário, que compra no lugar certo, pelo valor certo, com a estratégia certa. Porque se ele vai bater no banco, no balcão, a conta não fecha. E é a vida que pede mais flexibilidade. E aí, é óbvio que eles vão começar a migrar da casa própria para o aluguel, naturalmente. E aí eles vão focar onde? Na carreira, que muda de cidade. É o trabalho remoto, que permite novas experiências, morar em outras cidades. É a vontade também de viver em diferentes bairros. 1 ano aqui, 3 anos ali, às vezes até em países diferentes. Mas o aluguel nesse cenário, ele deixou de ser visto como um fracasso, porque antigamente quem morava de aluguel era um fracassado, ou estava atrasado na vida. Hoje em dia, pelo contrário. Depois ainda mais desses influencers que apareceram por aí, dizendo que imóvel não é um investimento, e eu concordo com eles em parte, na parte que se você compra para morar é óbvio que não é um investimento. Lembra que eu falei? Quando compra para morar é um passivo, tira dinheiro do seu bolso. Quando você compra para alugar é um investimento. Entende a diferença? Bom. Então, pelo contrário, essas pessoas, geração Z e milênios, eles estão encarando a locação como um caminho viável. Muitas vezes desejável. Porque dá mobilidade para eles. Eles podem alugar um imóvel hoje aqui, daqui a 5, 10 anos ali. Isso reduz compromissos de longo prazo. Permite se adaptar mais rápido às oportunidades. Outras palavras, aquilo que antes era só uma etapa provisória ou de um fracassado, que não era, tá, gente? Mas a sociedade, infelizmente, dá umas descrições terríveis para as pessoas. Umas cobranças, mas, enfim. Hoje, em muitos casos, virou uma escolha e predominante. Essa mudança cultural e econômica é profunda. A gente não está apenas falando de números de financiamento ou de uma renda estagnada, nós estamos falando de uma nova forma de se relacionar com a moradia. E para quem tem imóveis, isso abre uma janela clara. A demanda por locação não é um modismo, não é uma modinha, é um movimento consistente e internacional. Isso não está acontecendo só no Brasil, mas isso está alavancando no Brasil. Por isso que os influencers estão trazendo isso como uma jogada. Eles estão trazendo isso de fora. Morar de locação está virando uma opção. E essa transformação ela não se limita apenas a gerações. Ela também acompanha novos formatos familiares que têm se consolidado no Brasil. Se você pegar o censo do IBGE, você vai ver como cresceu muito o número de domicílios formados por uma única pessoa.
São chamadas de famílias unipessoais. Ou seja, cada vez mais jovens e adultos decidem que é a hora de morar sozinhos. Seja por escolha de estilo de vida, seja por mudanças nos padrões de relacionamento, ou pelo desejo de independência. Eu não faço ideia. Eu só sei que a minha filha pegou as malas dela e foi morar sozinha. Ela queria viver a independência dela. E viveu. Curtiu a independência dela, esteve ali, morando, aproveitou. Depois de alguns bons, acho que foram meses, acho que mais de um ano, aí ela se interessou por alguém e começou um relacionamento, que hoje ela está casada e tem o meu neto Noah. Mas, olha só, ela passou exatamente por isso. Talvez seu filho, sua filha também fez exatamente a mesma coisa. Eu deixei a minha bater asas. Como investidor imobiliário, eu quero que ela seja independente. A mais nova também quero que seja independente. Aqui comigo ou voando, batendo as asas. O importante é que elas saibam viver a vida. Só que se a gente for analisar isso, trazendo essa nossa experiência, que eu e você, se você passou por isso, né? Mas se você ainda não passou, talvez um dia passe, tá? Respira. Mas vamos lá. Isso daí aumenta diretamente o quê? A demanda por imóveis de locação. Vocês acharam que eu não ia chegar aqui? É óbvio que eu vou chegar aqui. Principalmente imóveis compactos e bem localizados. Anderson, mas só eles? Claro que não. Mas para essas famílias unipessoais, sim. Mas tem outros. Por que outros, Anderson? Há outros arranjos familiares que se tornam muito comuns. Casais sem filhos. Tenho amigos que decidiram não terem filhos. É uma grande... Nós estamos vivendo um impacto, derrubada de padrões, sabe? A casal tem que ter filho. Tem casais que não querem ter filhos. Tem famílias recompostas. Anderson, o que é uma família recomposta? Pais divorciados. Pais divorciados exigem um quarto a mais em ambos os imóveis, tanto do pai como da mãe. São 2 imóveis, mas você precisa oferecer esse espaço para essas famílias. Grupos de amigos que dividem aluguel por uma conveniência financeira. Minha filha também passou por uma dessa, dividiu o imóvel com uma outra pessoa. Até por afinidade, estilo de vida. Existem vários estilos hoje. Até locação por assinatura. Os co-livings, que vêm dos... Olha, gente, tem tantos arranjos para fazer e tantas... É uma diversidade que reforça ainda mais o papel do aluguel como protagonista de uma sociedade. Isso está crescendo. Porque, afinal, em vez de se prenderem a um único imóvel, essas pessoas preferem opções que lhes permitam adaptar a moradia às fases da vida dela. E esse movimento das famílias abre uma frente clara de oportunidades. Jovens que moram sozinhos procuram em geral imóveis menores, bem localizados, uma boa mobilidade urbana, facilidades como lavanderias compartilhadas, áreas de convivências. É por isso que os estúdios estão explodindo, os apartamentos compactos cresceram tanto nas grandes cidades. Eles se encaixam na rotina de quem quer morar perto do trabalho, do transporte público, sem carregar peso de uma casa grande ou de um condomínio cheio de áreas que não vão usar. Agora, casais sem filhos é outro arranjo, sabe? Eles priorizam qualidade de vida, procuram um imóvel que ofereça conforto, praticidade, muitas vezes em regiões mais nobres até, condomínios com serviços agregados. São inquilinos dispostos a pagar mais por conveniência e estilo de vida. Percebe que são 2 padrões diferentes aqui? E famílias recompostas? Elas exigem mais flexibilidade. Já falei, são pais separados, dividem a guarda dos filhos, precisam de imóveis com no mínimo 2 quartos, às vezes até 3, para poder acomodar cada fase da rotina deles, junto com a dos filhos que crescem. É um perfil que valoriza contratos estáveis, imóveis funcionais, uma relação transparente com o proprietário. Eu tinha uma amiga, num dos últimos trabalhos que eu fiz, que ela é arquiteta, e dentro dessa incorporação, ela vivia exatamente isso, famílias recompostas. Ela tinha um quarto na casa do pai e ela tinha um quarto na casa da mãe. E olha, ela já tinha o apartamento dela. Fabuloso isso. Ela transitava pelos 3 imóveis. Você vê a amplitude que nós estamos vivendo hoje? E ainda há os grupos de amigos que dividem o aluguel, sabe? Universitários vão procurar imóveis próximos de universidades. Deus me livre, alugar para universitário. Gente, os universitários de antigamente, que eu nem vou falar da época de quem são esses universitários, eles são diferentes hoje.
Eles são bem caxias, são bem arrumadinhos, tão certinhos. Gente, não são só eles, não. Tem os professores dessas universidades também, tá? Eles também alugam imóveis para ficar próximos das universidades. Também tem os trabalhadores de grandes polos. Porque o que você precisa entender é o que tem na região que pode se tornar um polo de inquilinos. É um hospital? É uma universidade? É alguma empresa gigantesca que tem ali? Você precisa entender quem é o polo. E eles, por sua vez, eles priorizam o custo-benefício, tá bom? Mas não abrem mão de localização, segurança. Para o investidor, isso pode significar uma maior rotatividade, mas também uma alta liquidez. Depende de qual estratégia, de que jogo você está jogando como um investidor imobiliário. Imóvel de temporada tem um ciclo. Imóvel de longa duração tem outro ciclo. Então você precisa saber em que estratégia você quer. Porque você pode transformar um imóvel em um imóvel para Airbnb. Tem algumas coisas que você precisa analisar? Tem. Não dá para comprar um imóvel, por exemplo, num bairro afastado, que não tem o menor cabimento para um... Tem que ser um lugar que tem alta demanda. Isso para tudo. Mas tem várias estratégias. E esses exemplos só mostram, quando a gente fala de mercado de locação, a gente não está tratando apenas de uma massa homogênea de inquilinos, como uma antiga geração de investidores imobiliários pensava. Porque quando você fala de uma massa de inquilinos, você fala de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, e venha quem quiser. Hoje não é mais assim que se aluga. Massa homogênea é ainda continuar disputando inquilino num balde raso. Hoje nós estamos falando de segmentos diferentes, cada um com sua motivação, seu bolso, suas expectativas. E é aí que entra o papel do dono de imóvel, preparado. Quem sabe identificar esses perfis, vai se comunicar com clareza, vai estruturar contratos inteligentes, vai conseguir ocupar o seu espaço, o seu imóvel, o seu ativo, o seu produto imobiliário, sim, porque é um negócio. Você vai fazer isso como quem enxerga arranjos especiais. Antes, quem entender esses arranjos antes do mercado vai sair na frente. Porque cada perfil exige um tipo de imóvel, um tipo de anúncio, um tipo de contrato, um tipo de garantia. Tudo isso forma um quadro que vai muito além da dificuldade de comprar a casa própria. Estamos diante de uma mudança estrutural. É isso mesmo. A ideia de estabilidade deixou de ficar ligada ao tijolo. Tijolo é a forma carinhosa que os investidores imobiliários chamam o investimento imobiliário. A gente reduz para tijolo. Então toda vez que eu falar tijolo, não estranha. Tijolo é um investimento num imóvel. Faz sentido, não faz? Tijolo? Faz, né? Então assim, quando eu falo que deixou de estar ligado, que essa estabilidade, essa ideia, esse preconceito da sociedade deixou de estar ligado ao tijolo, quer dizer que quem casa quer casa, caiu por terra. Essas pessoas hoje, esses nossos futuros clientes, transferiram a estabilidade de estar ligado a ter um carro, a ter uma casa, passou a estar ligado a ter qualidade da experiência de morar. Anderson, que nome esquisito? Eu sei, mas você precisa aprender isso, investidor imobiliário. Porque quem investe em imóveis e sabe administrar bem, está posicionado no centro dessa virada. Um público cada vez maior busca flexibilidade, praticidade e segurança na locação. E esse público não para de crescer. E tudo isso gera um efeito direto. É demanda por imóveis de aluguel, crescimento ano após ano. Essa demanda vai começar a explodir. Hoje, quase que 1/4 dos lares brasileiros já vive em imóvel alugado. O IBGE estava declarando que era 1/5. Mas a gente já está começando a chegar num 1/4. Você consegue entender que de toda a população brasileira, 1/4, que significa 25%, olha o tamanho disso. E esse número só aumenta. Em outros países, já chega a 50%, a metade da população. Tem alguns que está chegando, beirando os 75%. Se o Brasil continuar nessa toada, isso significa que milhões de novos contratos de locação serão feitos para milhões de famílias buscando imóveis bem posicionados e bem administrados. A grande questão é, quem não se adapta continua pescando no balde errado, competindo por inquilinos problemáticos,
Quem entende essa virada, se antecipa e descobre que existe um caminho para transformar esse cenário em renda estável e previsível. Para quem ainda administra no improviso, no império do caos, esse cenário pode parecer apenas um mero acaso. Ele até pega algum desses inquilinos por sorte. Mas para quem opera com processos e previsibilidade, é uma oportunidade. A soma de gerações que ficam mais tempo no aluguel com preços em trajetória de alta. Olha, isso significa renda mais estável, com tendência de correção positiva. Anderson, não entendi nada. Isso significa mais dinheiro no seu bolso, investidor imobiliário. O jogo já mudou. Você já percebeu isso? Quantos proprietários me falam, Anderson, não sei o que acontece, não tem inquilino sério, não tem inquilino que quer pagar no dia certo, não tem inquilino. Tem. Só que a hora, aliás, agora é questão de escolher se você vai assistir essa maré passar ou se você vai se posicionar para surfar a onda com clareza e visão. Nossa, agora eu trouxe da consultoria que eu tô fazendo lá da praia. Mas vou voltar para o exemplo que eu dei no começo. Agora é a questão de você escolher se você quer continuar pescando nesse baldinho, disputando inquilino no tapa, tendo que aguentar inquilino dando valor no seu imóvel, fazendo leilão. Se você não baixar R$200, eu alugo do da esquina. Falou isso pra mim antigamente, eu chorava. Hoje eu falo, vai lá na esquina e aluga. O meu imóvel quem dá o valor sou eu, não é você. Pode ficar à vontade. Claro que eu falo isso com amor, com carinho, com respeito. Viro pra pessoinha e falo, não, olha, vamos fazer o seguinte, se você tá com uma melhor oportunidade, vai lá, sabe? Tá tranquilo, a amizade continua a mesma. Na próxima você me procura, quem sabe? Dá 2 dias ele me liga, porque ele queria o meu imóvel, só que ele queria pechinchar. Você tem que entender o seu valor e parar de ficar pescando nesse balde, onde tem várias pessoas pescando ao mesmo tempo. Você precisa se posicionar igual o urso. No lugar onde a própria maré traz os peixes. E aí você não vai mais sair com fome. Entende isso? Esse é o momento. E o que muita gente não percebe é que a fotografia do tijolo não para no aluguel. Anderson, como assim? Voltando a falar, tijolo é investimento imobiliário, tá bom? Eu sei que tem muita gente nova aqui, então é melhor ficar reforçando isso para entrar na sua cabecinha. Tijolo é investimento imobiliário, tá bom? E aí quando eu falo que muita gente não percebe que a fotografia do tijolo não para no aluguel, eu tô querendo dizer que a renda mensal, que a gente conhece com o nome de aluguel, que já se mostra muito robusta e interessante para muitas pessoas, ela não é a única que entra no nosso bolso. Tem uma outra que entra de forma invisível para quem não entendeu ainda que o seu imóvel é uma empresa. Sabe qual é? É a do valor de venda do seu ativo imobiliário. Vou traduzir. Seu imóvel que está alugado, você recebe dinheiro todos os meses, o aluguel. Só que quando você comprou esse imóvel, você comprou por um valor X. Só que esse imóvel, lembra que eu falei que os imóveis valorizaram muito? Pois é, como esses imóveis valorizaram muito, você ganhou dinheiro e nem se deu conta. Investidor imobiliário, você ganhou os aluguéis desse período todo e você ganhou a valorização do seu imóvel. Anderson, mas eu não quero vender. Tudo bem, mas e se quisesse? Se você quisesse vender, você poderia vender e realizar e ter lucro. Vou deixar isso mais claro. É como se você tivesse 2 lentes. Vamos usar aqui, meu óculos. 2 lentes. Numa lente, você ganhou o aluguel. Na outra lente, você ganhou a valorização do seu imóvel. Juntando a lente da valorização imobiliária com a lente do aluguel que você recebeu todo esse período, você tem um óculos completo, que é o retorno do seu investimento imobiliário. Como tem muita gente nova, eu vou tentar deixar isso mais claro, porque isso talvez possa trazer alguma dificuldade, mas não tem problema nenhum. Vamos pensar assim, quando você tem essas 2 camadas, o aluguel mensal e a valorização patrimonial, a equação muda quando a gente fala de tijolo, investimento imobiliário. De um lado, você recebe todos os meses o valor da locação, tudo bem? Do outro lado, você assiste, sem fazer nada, o imóvel se valorizar ao longo dos ciclos do mercado. Claro que você pode dar uma forcinha, reformar, construir algo no entorno do imóvel, dar uma melhorada, arrumar aquela praça que ninguém tá nem aí, você não precisa arrumar sozinho, arranja 3 outros investidores imobiliários ali da rua e arruma aquela praça que tá diminuindo a valorização do seu imóvel. Enfim, essa combinação em outros investimentos é rara. Por exemplo,
Se você tem um imóvel com uma boa localização, uma infraestrutura da rua, um condomínio padrão de acabamento, você tem um ativo diferenciado, que rende. Agora vamos pensar assim. Tem aqueles influencers que estão falando da Selic. Nossa, a Selic está alta, a taxa básica de juros da economia, sabe, está no valor elevado. Mas quem olha com cabeça de investidor percebe que a análise não pode ser feita só pelo valor do aluguel que recebe, entende? Porque esses influencers estão falando que o retorno do investimento é menor, mas eles só estão calculando o valor do aluguel, só o cupom mensal. É preciso considerar o retorno total. Diferente da renda fixa, onde o imposto de renda, por exemplo, morde direto na fonte, o imóvel ele combina fluxo contínuo, que é o aluguel todo mês, com uma perspectiva de ganho de capital a longo prazo, que é o valor da valorização imobiliária. Então, assim, acho que fica mais fácil se eu falar da Valores. Quando a gente fala aqui em um retorno típico de investimento, e a gente fala de aluguel no Brasil, o percentual normal é de 0,45 a 0,55. Ou seja, quem está ganhando 0,5 ao mês está bem de retorno. Anderson, o que isso significa? Significa, por exemplo, se eu tenho que ganhar 0,5% ao mês do meu investimento, se o meu imóvel custasse 100 mil reais, eu vou fazer um valor aqui bem redondo para facilitar para mim e para você, se o imóvel custa 100 mil reais, você precisa, como investidor imobiliário, estar recebendo um aluguel entre 0,45%, 450 reais, a 550 reais, que é o 0,55. Anderson, eu estou recebendo 500 reais e o meu imóvel custa 100 mil reais. Tá bem? Tá ótimo. Você está recebendo 0,5% ao mês. Para um investimento imobiliário, tá excepcional? Poderia estar um pouco melhor, 0,55, uns 550 reais. Mas 500 reais não tá passando fome, não. Se tivesse que negociar com o inquilino, 450 estaria bem pago. O inquilino que está a longo prazo, 0,45, dá para negociar. Quando eu falei nas lives de negociar, o tchau com o método, é essa conta que você precisa fazer. Só que para você fazer essa conta, você precisa saber quanto vale o seu imóvel hoje. Não quando você comprou. Quando você comprou, era um valor, ele valorizou. É isso que você precisa entender. Então, se você parar para pensar num valor de rendimento bruto, e aqui eu estou usando alguns termos técnicos para você começar a entender o mundo do investimento imobiliário. Então, assim, se a gente projetar isso para um ano inteiro, nós vamos estar falando de um rendimento de aproximadamente 5 a 7% ao ano. Esse número, tá? A gente chama de yield imobiliário. É o nome para dizer que funciona como uma régua para comparar o aluguel com outros investimentos, como a renda fixa, o CDB e o Tesouro Direto, por exemplo, que muito influencer está tentando te influenciar a dizer que imóvel não é, e é um grande investimento. Porque qual é a diferença? A renda fixa pode até pagar parecido em determinados momentos, mas o dinheiro aplicado ali, ele sofre um imposto de renda direto da fonte. A gente sabe disso. Só que ele não tem perspectiva de valorização do ativo. O que é isso? Se eu colocar 100 mil reais investido, eu vou receber perto desses 400 reais? Talvez. Talvez sim, talvez não. Os 100 mil reais como imóvel valoriza. Eu posso vender o imóvel a 150 mil daqui a 5 anos, talvez. Quando você saca o valor da renda fixa, o valor cheio vem do mesmo jeito. Ele não valorizou daqui a 5 anos. Você só recebeu os valores mensais. Você entende isso? Consegue entender que a valorização tem que entrar nessa conta? Então vamos lá. Vou fazer uma conta agora mais parruda. Se você compra um apartamento de 300 mil reais e consegue alugar ele por 1.500, isso dá 0,5% de retorno bruto ao mês. Anderson, como é que você chegou nessa conta? Você pega 300 mil reais e divide por 1.500. Só isso. Se você dividir 300 mil reais por 1.500, você descobre que você tem um retorno bruto de 0,5% ao mês. Só fazer a continha aí. Se você tem 1.500 reais que você recebe por mês, ao final de um ano, você terá recebido o quê? 18 mil reais? Espero estar fazendo essa conta certa, que eu estou fazendo de cabeça, mas vamos lá. Sejam fortes se eu errei. Pode comentar aqui se eu errei a conta. Tá tudo bem. Investidor imobiliário tem que fazer conta de cabeça não, isso é coisa de engenheiro. Mas vamos lá. Agora, se você recebeu, eu vou fazer a conta dos 18 mil, tá? Sejam fortes. Se 1.500 vezes 12 seja 18 mil, se não for faz a conta certa aí para você, se nesse mesmo período o teu imóvel que você pagou 300 mil reais, se um ano depois você ganhou 15 mil reais de valorização imobiliária, podia ter deixado isso mais redondo, né? Vamos lá. Se você ganhou 15 mil reais de valorização imobiliária nesse um ano, e isso é possível se você comprar no lugar certo, se você comprar no ciclo certo, se você comprar no ciclo certo, você paga 50% do valor de um imóvel. Mas isso é conversa para outro dia.
Se você ganhou no ano 18 mil reais de aluguel e ganhou uma valorização imobiliária de 15 mil, qual foi o resultado desse ano? 33 mil. Entre aluguel e valorização imobiliária. Será que agora fechou o conceito? Você não ganhou só 18 mil reais, que são os 1.500 multiplicado por 12 meses. Isso a gente está falando bruto, porque fazer o cálculo para comparar com outros investimentos tem que ser o valor bruto, tá? Mas assim, você não ganhou só os 18 mil, você ganhou 18 mil da renda mensal dessa lente, mais 18 mil dessa lente, dessa segunda camada, que é a valorização imobiliária. Poucos investimentos dão essa valorização, aliás, essa rentabilidade dupla. Poucos investimentos. Poucos investimentos não oscilam. Como assim oscila, Anderson? Selic está alta, né? Quanto tempo atrás ela não estava? E o que acontecia com esses investimentos há pouco tempo atrás? Eu não sei, mas o meu aluguel estava recebendo todo mês. Entende como o investimento imobiliário é mais seguro? Porque ele não depende da oscilação? Porque quem ganha na oscilação não é o investidor que deixa o dinheiro aplicado lá. É o day trade, que vai, aproveitar a oscilação. A não ser que você deixe o dinheiro lá para a sua aposentadoria daqui a 20 anos. Eu não vou falar a data certa, porque tem negociações que dá para você ganhar antes. Mas o retorno que o investimento imobiliário dá no tijolo é mais rápido, com menos investimento. Bem menos. Porque você não precisa, para você ter um imóvel de 300 mil, você não precisa tirar 300 mil do bolso. Isso é uma diferença. Claro, para quem tem as estratégias de alavancagem. Quem não tem vai cair no balcão do banco. E aí não vai ser... a negociação não é boa. A gente já viu aqui, é por isso que a gente tem cliente. Exatamente porque a maior parte da população não tem educação financeira, não sabe investir e não tem acesso à alavancagem imobiliária. E aí eles entram, infelizmente, para o balcão e no balcão eles vêm direto para as nossas locações. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. O grande ponto que quase ninguém fala é que o imóvel não pode ser analisado de forma rasa. Ele não é só despesa como vê apenas, aliás, como quem vê apenas imposto, condomínio, manutenção. E aí vai. Dá para colocar um monte de coisa aí, tá? Tem gente que vê só custo. Mas também não é apenas renda, como quem só olha para o aluguel caindo todo mês. Essa visão é uma visão deturpada. Tanto para o pessimista, que só olha o que sai, quanto para o otimista, é uma palavra muito forte, mas o otimista que só vê o aluguel caindo. Ambos os extremos não resolvem no tijolo. Você já lembrou que é investimento imobiliário, tenho certeza. Dessa vez foi. O imóvel é um ativo híbrido. E é justamente essa combinação híbrida dos dois lados, esse fluxo mensal que dá previsibilidade e paga as contas do presente com o fluxo do aluguel e ao mesmo tempo constrói reserva patrimonial, que é a valorização do seu patrimônio, para frente. E você usa esse lastro. Anderson, como é que eu faço para usar a valorização imobiliária? Para comprar outros imóveis. Dá para fazer várias alavancagens usando a valorização patrimonial sem você se desfazer do seu patrimônio. Várias. Mas aí é conversa para outro dia. O que a gente tá aqui, o que eu quero trazer vocês é assim, essa soma rara que nem todo investimento tem, da valorização da rentabilidade mensal, do dinheiro que cai hoje, pagando as suas contas, dessa valorização patrimonial que você vê a longo prazo. Olha, em ações você pode até ter a valorização da ação, mas não tem uma previsibilidade de fluxo do quanto você vai receber, porque tem oscilação no mercado financeiro. O tijolo, ele junta os dois mundos, porque você constrói reserva patrimonial. Para pensar. Outro ponto essencial é que ele traz segurança com liquidez relativa. O imóvel não é como um fundo que você resgata em D+1. É verdade. Se você quer realizar por uma boa venda, você não vai vender em um dia. Depende. Se você usar umas estratégias, você vende. Vende até mais rápido. Inclusive para fazer... Eu sempre vou falar de alavancagem, né? Porque para você comprar um imóvel e revender, tem estratégia. Assim como para alugar, que é uma estratégia para você ganhar dinheiro para comprar mais imóveis para alocação. Isso é uma outra conversa. Mas é verdade que leva mais tempo, mas justamente por isso é uma âncora patrimonial. É um bem que vai proteger você contra a inflação. Você pensa nisso? O dinheiro está comendo de todo mundo. O imóvel não tem inflação que come ele, ao contrário. A inflação empurra o valor dele. Aumenta o valor do custo básico da construção civil. Pensa, se aumenta o valor do imóvel. A gente está em outra inflação, a gente está em outra esteira.
E a renda de hoje é a proteção de amanhã. Enquanto o aluguel cobre despesas e cria fluxo imediato, o valor do imóvel continua acumulando ao longo do tempo. É como ter uma árvore que dá frutos todos os meses, mas que ela também cresce em tamanho e valor. Nossa, essa da árvore foi legal. É isso. Olha, vou ter que anotar essa. Se você tem uma árvore e planta essa árvore vai crescer. E ela, enquanto cresce, ela pode começar a dar frutos para você. Depende de que estágio da árvore você pegou. Se você pegou a árvore literalmente sendo construída, sendo semeada, vai levar um tempo ainda, porque tem que esperar o prédio construir para te entregar a unidade. Mas se você comprou a árvore já dando fruto, essa árvore, enquanto vai crescendo cada vez mais, você já aproveita dos frutos dela. Isso é investimento de tijolo. E é claro, quem opera no improviso, sem gestão, o tijolo vai continuar parecendo um tijolo caro, pesado. Por quê? Porque vai virar uma fonte de dor de cabeça, conflitos, até prejuízo. E são exatamente esses proprietários que continuam no improviso, continuam dependendo da decisão de terceiros, que ainda não têm visão de investidor e que a obrigação deles não é dar lucro, é apenas te dar aluguel todos os meses. É óbvio que isso vai dar uma dor de cabeça gigantesca para esse empreendedor. Aliás, nem empreendedor, porque ele não está agindo como negócio, né? Ele está agindo como dono de imóvel do Império do Caos. E é você que vai ser engolido pelos grandes players, que vão comprar o teu imóvel. Que vão ser as pessoas que vão comprar o seu imóvel por um preço abaixo de custo, para colocar eles para locação, e aí na mão deles vira locação. Qual é a diferença? Ou até faz outras negociações. Pode virar um prédio, mas você podia estar ganhando nessa negociação se você tivesse visão de investimento. Então, se você entender que o que pode ser dor de cabeça para um que age no improviso, mas se você se prepara e passa a entender as etapas mais importantes do planejamento do produto imobiliário, que é o seu imóvel como uma empresa, aprende a atrair e selecionar o melhor candidato, a contratar de uma forma blindada e desenvolve uma gestão consciente, aí você transforma, e aí de um fardo, de um peso, passa a ser uma das peças mais fortes de qualquer carteira de investimento. E só por isso você já consegue até ganhar dinheiro se quiser vender. Porque aí você vende como um grande ativo imobiliário. Aí você vende bem. Diferente de ser engolido. E no cenário atual, com a inflação pressionando, renda real, curta e novas gerações impulsionando e demanda por aluguel, o imóvel não é apenas estável, ele é estratégico. Ele pode ser a base sobre a qual você constrói não só uma aposentadoria sólida, mas também um legado patrimonial. Por isso que eu vou te afirmar, quem aprende a jogar esse jogo agora, não só vai ter renda no presente, mas estará construindo um legado que vai atravessar gerações da sua família. Os famosos herdeiros. Basta preparar o herdeiro, tá? Se você prepara o herdeiro, ele vai receber e vai tocar a bola lá e vai continuar fazendo gol. Vai. Vamos lá. Na primeira aula, você entendeu os primeiros degraus que tiram o dono de imóvel do improviso. Alguns demonstraram até que ainda estão em dúvida, e tudo bem. Na aula do dia 5, na próxima aula, eu vou mandar para vocês, vou tirar, aliás, as dúvidas. Então continue me mandando as dúvidas, tá? Mas aqueles que entenderam esses passos, esses degraus, você começa a entender uma questão aqui. Porque cada degrau não é só uma técnica, mas todos juntos formam uma escada. Uma escada que te coloca no alto, que eu chamo no alto da pedra do caminho zen. E quando você pisa no alto dessa pedra, quando você sobe degrau por degrau, quando você consegue aprender todas essas etapas, quando você organiza a sua gestão, a gestão do seu imóvel, algo curioso começa a acontecer. A sua família, os seus amigos, até seus vizinhos percebem e eles veem que enquanto o imóvel deles continua parado, o seu aluga rápido. Eles veem que enquanto o aluguel deles atrasa, o seu cai em dia. Eles veem que enquanto eles gastam com advogado, você resolve o conflito sozinho e em dias. Colegas advogados, nada contra, mas somos caros, tudo bem? E aí surge uma pergunta, inevitável de algum amigo, de algum familiar. Você me ajuda com o meu imóvel? Essa autoridade que você começa a ter não é inventada. Ela nasce naturalmente quando alguém aplica de verdade os degraus que você já conheceu. Você sobe a escada e, de repente, se torna visível para quem ainda está preso no improviso. Imagina você hoje dominando todas as etapas da locação.
naturalmente você vai se tornar essa referência. E óbvio que você vai poder ajudar outros proprietários. Aí vem aquela dúvida, que eu já tive que responder e vou responder aqui, porque facilita, porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente pensa o seguinte: eu não tenho Cresce, então eu não posso ajudar outras pessoas. A verdade é, se você não tem Cresce, você não pode intermediar e nem assinar locação por terceiros. Tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, tudo que eu falei na aula passada se aplica ao seu imóvel. Anderson, o imóvel da minha filha é meu imóvel? Não. Anderson, o imóvel do meu pai é meu imóvel? Não. Anderson, o imóvel do meu amigo é meu imóvel? Não. Seu imóvel é seu imóvel. Você não pode fazer nada do que eu ensinei? Pode. Ai, mas eu não tenho Cresce. Tudo bem. A verdade é que sem Cresce você não pode intermediar e nem fazer, vai receber inquilino, você não pode fazer isso. Essa intermediação você não pode. Mas você pode montar, por exemplo, um marketing imobiliário com megafone invisível. Vai estruturar os anúncios com filtro estratégico. Isso você pode fazer. Você não vai receber os inquilinos. Você não vai poder, né, abrir o imóvel, mostrar, tirar dúvida. Isso aí é o proprietário que tem que fazer. Mas você pode entregar as visitas na mão dele. Você pode fazer esse anúncio para ele. Por que não? O que te impede de ajudar alguém que está em dificuldade? Eu fiz isso. Ajudei muita gente. Você pode fazer também a seleção dos candidatos. Entrevistar. Você não vai receber um inquilino, entende a diferença? Você só vai fazer a entrevista para fazer o matriz de risco. E você vai falar, sabe quando acho que isso você vai lembrar. Você está namorando alguém e quer apresentar para os amigos? Ah, eu quero apresentar para os amigos. Você está querendo a validação externa. É isso que você vai fazer na entrevista. Você vai dar uma validação externa. O proprietário recebeu os candidatos a inquilino, que você conseguiu programar lá no anúncio, para cair direto no celular do proprietário, não no seu. Se você não tem Cresce, não pode cair no seu celular, tem que cair no do proprietário. Caiu do proprietário, ele fez a visita, gostou de 3. Ele vira em você e fala, Anderson, faz uma validação para mim aqui, me fala qual desses 3 aqui são bons, já que você entende disso. Vai lá, aplica o filtro invisível no anúncio, agora aplica a entrevista Zen. Você pode fazer isso, você vai ajudar, é uma validação. Ai, Anderson, mas eu validei para ele, dos 3 candidatos, falei para ele, 2 são bons. Pode alugar para qualquer um desses 2 aqui, são bons. Aí ele escolhe um, porque quem escolhe é ele, não você. Você não tem Cresce, quem vai escolher é o proprietário. Você só diz quem é bom e quem não é. Ponto. E aí ele fala, vem cá, da última vez você falou que fez uma vistoria aí, você não faz para mim também não? Vai lá, aplica as técnicas do registro na Rocha Zen e faz. É a técnica do escudo de papel. Faz para ele. Você pode fazer a vistoria imobiliária, vai apontar. Só que a única diferença é que o proprietário e o inquilino precisam estar juntos. E aí você é só o vistoriador. E aí o proprietário e o inquilino assinam. Só isso. Você está lá dando consultoria. É isso que você está fazendo. Anderson, posso fazer isso para ajudar? Pode. Sem Cresce. Totalmente de forma íntegra. Totalmente legal. Porque o que o Cresce impede é que você faça a intermediação. Você não está intermediando. Você está fazendo só trabalho de secretaria. Anderson, como que você sabe disso? Porque eu já passei em imobiliárias. Sabe quem fazia o anúncio? Não era o corretor. Era o time de marketing. Eles não são corretores. Anderson, mas quem é que faz a entrevista? A entrevista é igual a pessoa que faz entrevista de emprego. Quem faz entrevista de emprego não é o dono da empresa. Deveria. Eu faço. Mas quem faz não é o corretor. Quem faz a entrevista muitas vezes é do administrativo. Anderson, mas quem é que faz a vistoria no imóvel? Às vezes vai um engenheiro. Não é um corretor de imóveis. Às vezes vai o cara do administrativo. E aí vai, óbvio, sempre tem que ir o proprietário e o inquilino, porque eles é que tem que fazer a anotação. Corretor, se tiver na negociação, vai junto. Corretor pode fazer a vistoria? Pode. Mas não é obrigação dele fazer a vistoria. A vistoria pode ser feita por outra pessoa. Eu prefiro que seja um corretor, tá? Eu já aviso. A vistoria é melhor por um corretor ou por um engenheiro. Ajuda, porque tem uma visão melhor. Anderson, se eu aprender, eu posso fazer as minhas próprias vistorias? Deve. Deve aprender. Porque se o imóvel é seu e você vai viver de investimento, aprenda a fazer as coisas básicas. É isso que eu estou ensinando para você. Aprenda a fazer o marketing imobiliário dos seus imóveis. Aprenda a fazer o filtro invisível. Aprenda a fazer a entrevista Zen. Aprenda a fazer o registro na Rocha para fazer a vistoria. Aprenda a fazer o sorriso cobrado para fazer uma estrutura de cobrança extrajudicial.
Quem faz cobrança extrajudicial? É só o advogado? Não, o advogado só faz a judicial. Só o advogado pode fazer a judicial, nem corretor. Agora, a extrajudicial pode ser o dono do imóvel. Você pode fazer a sua cobrança extrajudicial e já ir gerando prova, porque se na extrajudicial, com todas as bombas que você vai aprender a jogar, aí o advogado entra para fazer a judicial. Entende que você pode fazer muitas tarefas? Anderson, mas isso vai ser um peso. Não vai. Porque se você fizer tudo bonitinho, o inquilino vai ser bom e vai durar. Anderson, mas eu não acertei de primeira. Se não acertou de primeira, acerta de segunda. É só ter experiência. Não desista. O investidor imobiliário é o dono de imóvel que não desistiu. É o dono de imóvel do Império do Caos que não desistiu. Não desista da mina de ouro que você tem. Não desista. Você pode aprender a fazer tudo isso. E tudo isso respeita as atribuições exclusivas do corretor e as suas, sabe? E o mais interessante é que quando você ajuda alguém, ajuda o próximo, você reforça ainda mais a sua própria autoridade. Além de você estar fazendo um bom laboratório. Por quê? Porque você sabe cuidar do seu imóvel. E seja íntegro, só ajude alguém quando você aprender a fazer isso no seu. Tem que aprender a fazer isso no seu primeiro. Mas uma vez que você aprendeu a fazer no seu, e as pessoas começaram a te procurar, e isso é um bom sinal, se as pessoas estão te procurando, é porque mostra que você aprendeu, aí você pode fazer um laboratório. Porque cada imóvel que você toca, você analisa dados. Do tipo, opa, nesse prédio aqui é interessante alugar imóvel, olha, gostei desse tipo de inquilino, gostei desse tipo... Você entende que você começa a ter mais material para saber aonde você vai comprar o seu próximo? Onde você vai mirar? Você começa a entender, porque é um laboratório que você está fazendo. Está ajudando o coleguinha, mas você também está aprendendo. Aprendendo mais no mercado imobiliário. Cada vez que você toca no imóvel, mesmo sem ser seu, se torna mais uma prova de que você dominou e que você consegue replicar o que você está fazendo. E aqui eu quero deixar um aviso bem claro. Quando você chegar nesse ponto de saber o que está fazendo no seu imóvel, e você vai chegar, é só não desistir. Você vai precisar fazer força, porque a enxurrada de pedido vai ser real. Amigos, parentes, colegas, eu já passei por isso. Eles vão querer a sua ajuda. E você vai ter que tomar a grande decisão. Se prefere manter isso só como favor ocasional, ou se começa a enxergar como uma oportunidade de verdade. Alguém que domina os bastidores da locação, que são cada um desses degraus que eu te ensinei, vai aplicar clareza onde reina o improviso. Você vai entregar segurança sem precisar intermediar contratos, porque isso é só o corretor que pode fazer. Mas você vai estar lá nos bastidores, você programa o anúncio dele, aí o proprietário vai lá e recebe o inquilino, aí você vai lá e aplica uma entrevista, aí o proprietário vai lá e escolhe dentro dos que você indicar como aquele, e aí você vai lá e ajuda e faz a vistoria do imóvel. Vê que você consegue dar um apoio. E aí, quando você começa ajudando familiares e amigos, uma coisa acontece sem você perceber. Você descobre que tem uma habilidade. Você vai perceber isso. Ou não, você vai perceber que não tem. Não gosto de ajudar ninguém, não quero fazer. Só que o que começa como favor vai ganhando corpo. E você pode organizar anúncios, fazer vistorias, ajudar a escolher inquilino. E de repente você percebe que você está resolvendo questões, sabe? Dor de cabeça que alguns profissionais da área não resolvem direito. Colegas, não fiquem bravos comigo, mas não quero que ninguém me interprete mal aqui, porque tem profissionais que são maravilhosos, mas tem profissionais que não se atualizam. Precisam estudar o mercado imobiliário atualizado, marketing digital, e não fazem isso. E o pior, sabe? É aquele corretor que fica só na intermediação, só nisso. E ele não aprende o investimento imobiliário, ele não aprende o tijolo, o ouro do tijolo, sabe? E aí, isso é complicado para o mercado. Porque se você não investe no mercado imobiliário, se você não aprende pelo menos a investir, como é que você vai dar opções de investimento? E eu estou falando opções de ativos, não de passivo. O passivo é fácil. O cara já quer comprar uma casa para morar? Passa. Mas esse cara vai comprar um imóvel a cada 10 anos. O investidor imobiliário compra às vezes, a cada trimestre. É para esse cara que você tem que vender, profissional da área, o cara que compra sempre. Você tem que vender para esse cara opções de ativo. E você só aprende isso se você estudar o investimento imobiliário. Assim como o proprietário de imóveis precisa aprender esse jogo, o profissional da área também precisa.
Então não me interprete mal, tem muito profissional da área que já sabe fazer isso. Por quê? Porque ele já é um grande player do mercado. Ele começou como um dono de imóvel, aprendeu a fazer investimento imobiliário, que é o que eu estou aqui mostrando para você, e aí ele tomou a decisão linda de tirar o Cresce. É isso. É um andamento. E aqui eu quero abrir os bastidores, porque faz sentido. Muitos corretores trabalham sozinhos hoje. E aqueles que trabalham sozinhos, eles não têm tempo, por exemplo, de fazer uma pré-triagem de candidatos a inquilino, para escrever um anúncio. Muitos ainda nem sabem mexer com marketing digital. Alguns aprenderam com os influencers aí, que ensinam, mas não ensinam investimento imobiliário porque não sabe. Tem que entender de investimento imobiliário e aí digitalizar o investimento imobiliário e não o inverso. E aí, é exatamente aí que você entra. Por quê? Porque se eles não sabem fazer isso, ou o corretor que trabalha sozinho, ele precisa de um apoio, sabe? E eu chamo essa função de um gestor de apoios zen. Você não concorre com o corretor, porque você não vai fazer as funções de um corretor, porque você nem pode fazer as funções de um corretor se você não tiver o Cresce. Mas você dando apoio para ele, você fortalece o trabalho dele, porque aí ele foca exatamente na intermediação. E aí o background, que seria o que a imobiliária ia fazer, você pode dar apoio para esse corretor. Sabia disso? Se você dominar, mas tem que ter integridade, você precisa dominar, você precisa saber fazer, você precisa estudar para poder saber fazer. Agora, se você já sabe, você já pode dar apoio. E aí o gestor de apoio Zen, ele não concorre, ele apoia, ele fortalece o trabalho do corretor. Você vai entregar o que ele não tem tempo ou não tem braço para fazer. Porque ele teria que contratar um estagiário, e às vezes ele tem que ensinar o estagiário, e não vai dar tempo. Mas você tem esse tempo. Você se torna um apoio que transforma improviso em processo e deixa o corretor, ou até imobiliárias pequenas, mais leve, eficiente. Eu estou falando pequena porque eu estou sendo gentil, porque algumas imobiliárias grandes precisam disso também. Precisam. Às vezes, imobiliária grande contrata escritório de cobrança para poder fazer a cobrança extrajudicial. Por que não pode contratar você, gestor de apoio Zen, para fazer essa cobrança extrajudicial? Sim, cobrança extrajudicial não é vinculada a um corretor. É nesse momento que a referência vira profissão. Você não está apenas cuidando do seu imóvel, não está apenas ajudando um parente, você está prestando um serviço real, com valor, com resultado. E o mais poderoso é que isso nasce de algo que você já domina. Porque você tem que estar dominando, tem que ser íntegro, tá? Você não precisa inventar, é só aplicar o que você aprendeu no seu próprio imóvel. E aí, se você aplicou e funcionou, você replica para vender esse serviço. Esse é o papel do gestor de apoio Zen. É aquele que sustenta os bastidores, que cria clareza, que organiza onde o reino é do improviso. Você vai lá com o lado Zen da força. E quando você chega nesse ponto, começa a perceber que não está só construindo a sua aposentadoria com aluguel. Porque você vai usar a renda que você ganhar aqui para investir em imóveis, tá bom? Tá combinado? Porque é para isso que serve. Além disso, você está abrindo portas para uma nova carreira, com liberdade, com reconhecimento. É uma renda extra que pode acelerar os seus, que deve acelerar o seu investimento imobiliário. Tem mais tijolo. Olha que delícia. Você ajuda o corretor a ganhar dinheiro, ele ganha a comissão dele e você lucra dando apoio para esse corretor. Anderson, e se eu tomar gosto por isso? Chega uma hora em que alguns descobrem que não querem apenas dar apoio, eles querem ir além, bem além. É quando o gosto pelo processo vira chamado de carreira. Meu pai falava isso. Quando o mosquitinho do tijolo te pica, sai vazando aluguel assim da veia. Você vicia. Você percebe que você não está só ajudando na gestão. Você vai começar a perceber que você domina com tanta clareza que você pode assumir negociações completas. Por que você vai perceber isso? Porque você vai fazer as negociações completas para você primeiro. Investidor imobiliário. Você testou e deu certo com você. O que te impede de alavancar? O que te impede de crescer? Se agora você descobriu que o imóvel, que o tijolo não é um peso, mas é a solução. Se você entende isso, você pode experimentar fazer as negociações imobiliárias. Anderson, posso comprar e vender imóvel? Pode, desde que seja seu. Você não pode vender o imóvel da filha, não pode vender o imóvel do pai, não pode vender o imóvel do irmão, nem do amigo, nem que seja amigo íntimo, nem que seja nada. Você só pode vender o seu, comprar o seu e fazer as suas negociações. Você pode. Tomou gosto? Tira o Cresce. É isso. E aqui eu preciso ser muito claro. Cresce não é só uma carteirinha.
Todo mundo fica falando isso. Não diminua a minha credencial do Cresce. Porque ela é a chave que abre portas exclusivas. E o Cresce me permite intermediar compra, venda e locação de imóveis em nomes de terceiros. Sim, você vai poder apoiar enquanto não tem Cresce. Mas com o Cresce, você passa a liderar a negociação. Quando você tira o Cresce, o jogo muda. Você deixa de ser apenas um apoio e passa a ser protagonista de negociações que poucos dominam. Porque, como eu disse, alguns corretores, alguns profissionais da área não estudam investimento imobiliário. Você continua com a base que você já construiu para administrar os seus imóveis, mas agora, com o Cresce, você pode oferecer algo que vai muito além da corretagem tradicional, de só intermediar, compra e venda para quem vai comprar para morar. É a verdade. Com visão de investidor, você consegue estruturar operações de leilão, negociar imóveis de herdeiros que infelizmente herdaram imóveis péssimos e que não aprenderam, não estudaram, não querem estudar. Você pode avaliar imóveis irregulares também, que podem ser regularizados, é óbvio. Identificar terrenos para incorporadores, ser terrenista. Em vez de você ser engolido por um incorporador, você entra no negócio. Você passa a olhar para o mercado como um tabuleiro de oportunidades. E o detalhe é que você não oferece isso de forma genérica. Você oferece isso como um curador de investimento zen. Eu chamo assim. Porque um curador de investimento zen tem foco em retorno, clareza e segurança. É isso que o investidor imobiliário precisa confiar em você para comprar de você. Para você possa fazer alavancagens com outros investidores. E, vem cá, ganha muito mais dinheiro do que só ficar vendendo para consumidor final. Vender para investidores. Anderson, já tenho Cresce. Então você está sentado numa mina de ouro. Porque ser curador de investimentos zen é um próximo passo natural de quem decide assumir a intermediação com visão estratégica. Enquanto muitos corretores seguem no piloto automático, você estará oferecendo atendimento premium para investidores exigentes. Não é apenas mostrar imóvel, é analisar o ROI, montar projeção de rentabilidade, estruturar alavancagem, seja com consórcio, financiamento ou até home equity. Nesse ponto, você deixa de ser visto como um corretor comum e passa a ser reconhecido como um consultor estratégico de investimento, um curador de investimento zen. Como alguém que não apenas intermedia, mas que monta operações inteligentes, que aceleram a construção de patrimônio. É isso que o investidor quer. Entenda, essa é uma possibilidade real de futuro. Mas o mais importante é que mesmo para quem já tem Cresce, nada disso faz sentido sem antes internalizar a mentalidade de investidor. Precisa começar do básico. Não dá para queimar largada. Começa do mesmo ponto que um proprietário imobiliário. É óbvio que você está com uma alavanca a mais na mão. Você já tem uma ferramenta. Entende isso? Você já consegue ir aplicando no dia a dia. Um proprietário imobiliário precisa aplicar no próprio imóvel. Tem que ser íntegro. A integridade vai fazer o teu nome, vai tornar você uma referência, mas tem que ser íntegro. Não vai me sair vendendo serviço se você ainda nem entendeu como é que funciona. Entende? Não dá. Tem que ter integridade. Agora, muita gente me ouve falar de aposentadoria. Aliás, vamos lá. Deixa eu tomar até água. Muita gente na internet está me ouvindo falar de aposentadoria com aluguel e pensa, Anderson, eu nem tenho imóvel ainda, será que isso serve para mim? Já falei na aula 1. Tem gente que está vindo porque assiste fundo imobiliário e me conhece. E aí fala, eu não tenho imóvel, será que serve para mim? Eu digo com toda clareza, serve sim. Porque o que você está aprendendo na aula 1 e na aula de hoje é que além de apenas como lidar com o patrimônio que você vai comprar, mas como gerar valor no mercado. Quem ainda não tem imóvel pode começar oferecendo apoio nas funções que eu mostrei. Isso gera caixa, experiência, autoridade. Assim como quem já tem imóvel pode ter outros imóveis usando os valores que vai ganhar aqui, você pode comprar o seu primeiro. Ativo, não vai me comprar para morar. Brincadeira, pode comprar para morar, óbvio. Faz o que você quiser. Compra para alugar, vai. Mas quem ainda não tem imóvel pode começar oferecendo. E com esse caixa vem o primeiro imóvel. Bem mais rápido do que ficar guardando dinheiro e ir lá no balcão pagar 30% de um imóvel mega inflacionado. Regra básica do investidor do montinho montão. Você já aprendeu isso com os outros influencers, eu tenho certeza. Isso é muito antigo, montinho montão, isso é uma verdade. Você começa fazendo montinho montão, proprietário de imóvel que já tem uma mina, corretor que você ainda não comprou nem o seu imóvel para sua renda, tá? Seu imóvel para morar é uma coisa, é para sua renda. Vocês precisam entender isso e reaplicar, porque vocês vão fazer uma grande alavancagem. E tudo isso começa na habilidade que você decide desenvolver. Agora, se você já tem imóvel, esse conhecimento vai valer ouro em dobro.
Porque ao aplicar os degraus certos, você não só aumenta a rentabilidade do imóvel que você já tem, seja 1, 10, 20, mas abre espaço para transformar essa habilidade em renda extra. Quando amigos, familiares e até corretores, porque você vai abandonar algum corretor, ele vai começar a pedir sua ajuda. Você já tem a oportunidade até de ganhar dinheiro. É como se o próprio mercado viesse até você. Lembra do urso se posicionando, recebendo lá os peixes? A gente começa com os inquilinos, depois a gente começa com o mercado vindo atrás da gente. A renda deixa de ser apenas o aluguel e a valorização patrimonial do seu imóvel passa a ser também fruto do seu conhecimento. Isso é aposentadoria com aluguel no sentido amplificado, porque você transforma uma experiência, um conhecimento em ativo também. E aí você daqui a pouco está dando consultoria, você está dando assessoria. E para alguns, essa jornada vai ainda mais longe, porque é a chance real de uma transição de carreira. Imagina ter liberdade de horário, poder escolher com quem trabalhar, aumentar seus ganhos e ainda usar informações privilegiadas que você está levantando no mercado, dos imóveis que você toca, e descobre que ali tem, olha, uma mina de ouro naquela região, para acelerar os seus próprios investimentos. Com esse conhecimento, você enxerga oportunidades antes dos outros. Consegue comprar melhor, negociar melhor, multiplicar o seu patrimônio mais rápido e oferecer investimentos para outras pessoas. Porque uma hora você vai ter tanta coisa rolando que você vai começar a passar para os outros e ganhar dinheiro nisso. E é assim que muitos transformam o apoio, que eu falei lá atrás, de quem não tem Cresce, em uma profissão, que é ter o Cresce. O conhecimento em renda recorrente e o caixa em patrimônio. Bem que se a gente for olhar, o apoio também é uma profissão. É uma renda extra, mas é uma profissão que pode virar renda permanente. Mas nesse caso, se você for realmente fazer isso, tira o Cresce. É isso. Essa é uma das maiores razões de estar aqui. Não importa se você está no zero, se você já tem 1 ou se já tem 10 imóveis, existe uma oportunidade enorme de construir sua aposentadoria com aluguel sem improviso e com visão estratégica. Quando você domina a gestão imobiliária de verdade e começa a perceber que não está sozinho, os outros proprietários ao seu redor também começam a trilhar o mesmo caminho. E é aí que surge uma possibilidade poderosa, unir forças. Se cada um, de uma forma isolada, já consegue resultados bons, sólidos, imagina quando vários decidem se juntar para investir juntos. Essa união abre portas que sozinhos talvez nunca conseguiriam abrir. É exatamente isso que os grandes players do mercado imobiliário fazem há décadas. Eles reúnem capital, ou seja, eles se juntam, unem estratégias e compram oportunidades que multiplicam seus patrimônios. É assim que eles saem comprando várias casinhas, principalmente daqueles que ainda estão no império do caos. Ou de herança de herdeiros que nunca aprenderam ou nunca ouviram falar sobre isso que você está ouvindo hoje. A diferença é que você talvez nunca tenha pensado que isso também pode ser feito numa escala maior. Só que aqui nós vamos aplicar uma escala menor, de forma inteligente e segura. Com alguns poucos investidores alinhados é possível criar um clube privado ou até mini fundos imobiliários que compram imóveis em condições especiais. E aí, o mesmo raciocínio dos gigantes, mas adaptado para donos comuns que se profissionalizaram. Aqui a palavra aposentadoria com aluguel ganha uma dimensão extraordinária. Porque não se trata mais apenas do imóvel, do seu imóvel, mas da sua renda pessoal, alavancando o seu patrimônio. É sobre participar de operações maiores, dividindo riscos com outros proprietários, multiplicando ganhos, acelerando a construção, até para experimentar. Porque às vezes você fica com medo, e às vezes dividindo com 5 proprietários, o seu investimento fica tão pequeno que você sente segurança de arriscar. Os enzásticos, que é a forma como eu chamo aqueles que apertam o botãozinho Zen e entendem esse passo a passo, aqueles enzásticos que chegarem nesse nível vão ter não só a liberdade financeira, mas também a satisfação de jogar o mesmo jogo que antes parecia exclusivo só de bilionários e de fundos imobiliários, os FIIs. Você pode fazer até o seu próprio FII. Isso é uma outra conversa. Essa é a visão de longo prazo. Um movimento de proprietários profissionais que se unem e se fortalecem. Lembra que eu falei que eu sou proprietário profissional? É isso. Essa é a meta. Ter mais proprietários profissionais que se unem e se fortalecem, transformando pequenas oportunidades em grandes conquistas que eu chamo de círculo Zen. A maioria das pessoas ainda acredita que só entra no mercado imobiliário quem já tem muito dinheiro. É aquele pensamento de que investir em imóveis é privilégio de quem herdou uma fortuna ou de quem já nasceu com meio caminho andado. Pois é, essa é exatamente a mentira mais repetida no mercado. Desculpa, falei. E é exatamente essa mentalidade que alguns grandes players querem deixar para que você se sinta de fora.
olhando de longe enquanto os investidores crescem comprando o seu imóvel. Mas a verdade é que dinheiro não é o primeiro requisito. O primeiro requisito é visão. E é isso que a maioria nunca teve acesso. Visão, a mentalidade investidora, que eu chamo de mentalidade zen. Quando você entende como funciona essa gestão de um imóvel e começa a aplicar, mesmo que em pequena escala, no seu único imóvel, se for o caso, algo poderoso acontece e você está dentro do jogo. Você se torna referência, aprende a planejar, a atrair, escolher, blindar, cobrar. Você começa a dominar competências que o mercado precisa desesperadamente. É verdade. Estou falando que tem corretor que precisa desse apoio. E isso muda tudo. Porque enquanto uns estão de braços cruzados esperando um dia juntar dinheiro suficiente, você já está jogando a partida. E acredite, quem entra cedo acumula muito mais experiência e autoridade quando o capital chegar para partir para a alavancagem imobiliária. É o dinheiro entrar e você já saber, sniper, já saber para onde ir. Esse é um salto invisível, para a maioria, pelo menos. Deixar de ser refém do mercado e se tornar um protagonista dele. É algo que muda a gente por dentro. É algo que você consegue entender o porquê vale a pena. Por que tem gente que compra? Porque quando você se desespera, você vende e sempre vai ter aquele que compra. Por que alguém compraria se você está vendendo? Se é tão ruim, por que alguém compra? Entende esse pensamento? O grande player, o grande investidor imobiliário, é o dono do império do caos que não desistiu. E isso não acontece porque você vai ter sorte. Isso acontece porque você vai decidir mudar a sua mentalidade. E esse é o verdadeiro divisor de águas. É o que separa quem só sobrevive de aluguel de quem realmente vive de aluguel. E é isso que eu quero para você. Que não espere mais uma década para entrar em campo, mas que comece hoje a jogar com as peças que já tem nas mãos. É sobre isso. Sabe? E é claro, você já deve ter percebido que quando um proprietário começa a dominar os degraus, que já falei várias vezes aqui, que para entrar na sua cabeça, algo poderoso acontece e ele deixa de ser invisível. Essa referência nasce sem pedido. E não é uma referência qualquer, é uma autoridade que vai surgir naturalmente. Eu estou repetindo porque isso vai acontecer se você começar a mudar a sua mentalidade hoje. Só pelo fato de aplicar o que funciona. É real, é isso que acontece. Quando essa referência não caminha sozinha, você muda. E quando o gestor de apoio Zen, que é aquele que não tem cresce, não pode intermediar, não pode fazer as funções de um corretor, mas que pode fazer as funções de secretaria. Eu chamo de secretaria porque é quem está dando apoio para o corretor. Dentro da imobiliária, é quem dá apoio para o corretor. Então assim, se você, quando um gestor de apoio Zen, que domina os bastidores e organiza os processos, se conectar com não um corretor comum, mas com um curador de investimentos Zen, olha que potência que eu estou ligando aqui, hein? Um gestor de apoio Zen que não tem cresce, com um curador de investimentos Zen que tem cresce. A visão estratégica de investidor, em ambos os papéis. Essa união cria uma consultoria de apoio à gestão tão completa que até o mercado tradicional vai ficar para trás. Quando eu falo mercado tradicional, é uma imobiliária que tem esses dois papéis, certo? Esses dois papéis, que é a secretaria junto com o corretor comum. Só que aqui eu não estou falando de uma secretaria comum e um corretor comum, eu estou falando de um gestor de apoio Zen com um curador de investimento Zen. Isso é uma potência. Isso é uma potência. Se juntarem mais, isso vira uma mega potência. Enquanto um sustenta os bastidores com clareza, vistoria, pré-triagem, cobrança organizada, o outro assume a intermediação oficial, liderando, montando negociação premium e oferecendo visão de retorno sobre cada operação. É como juntar dois lados de um mesmo rio. O resultado é um fluxo mais forte, mais amplo e mais seguro. E aqui está o ponto mais importante. Essa interligação não é uma teoria. Ela é uma possibilidade real, uma grande oportunidade. Que isso pode acontecer dentro do círculo Zen. O espaço onde novos integrantes vão ter contato com outros enzásticos e poderão criar parcerias que ampliam resultados. Essa é a lógica que os grandes players já usam há décadas. Grandes famílias se juntando com grandes famílias para poder fazer grandes empreendimentos. Dá para fazer isso pequenininho, pequenininho, montinho, montão, virar grandes famílias. E é aqui que eu preciso te pedir licença para abrir um parênteses. Porque talvez o que eu vou falar aqui vai mexer com você. Mas eu preciso falar, porque já está no momento de que eu estou colocando muita oportunidade, mas eu não estou mostrando o restante. Mas eu vou te deixar uma linha aqui de condução. No fim dessa jornada, no fim da jornada da aposentadoria com aluguel, eu vou abrir as portas de uma grande oportunidade.
da nova turma da Aluga Zen. Exatamente, dos Zenzásticos. Mas atenção, vai ser apenas para quem já entendeu que não dá mais para continuar no improviso, sabe? Que entendeu os degraus, cada um dos degraus, mas ainda não tem firmeza, ainda não consegue pôr o pé firme em cada degrau para poder subir essa escada, que está precisando de ajuda. Vai ser apenas para essas pessoas, porque se elas não conseguem continuar no improviso, e agora elas estão enxergando o improviso, tendo essa visão, elas estão prontas para caminhar comigo com clareza, com direção, com estratégia. Isso significa ir além, além. Significa ter em mãos o caminho Zen e um mapa completo. Sabe todos esses nomes que eu uso? Que me ajudaram muito a entender cada etapa da alocação, cada degrau. Isso significa que eu vou te ensinar a pisar em cada um desses degraus. E cada degrau que você for subindo, sustentando, você vai entender que tem um caminho Zen a seguir. Significa saber quais trilhas seguir primeiro, quais marcos precisa encontrar. Isso ajuda a não perder tempo e como acelerar a sua jornada. Isso serve tanto para quem quer apenas profissionalizar a gestão dos imóveis próprios e construir uma aposentadoria. É totalmente íntegro você querer fazer isso só para ajudar os imóveis da sua família. Eu fiz isso lá atrás. E íntegro, totalmente íntegro. Só que você vai ter que aprender a lidar com o assédio que eu já disse, né? Na hora que você implantar tudo isso, e na hora que isso tudo funcionar, vai vir amigo e familiar pedindo ajuda. Você vai virar referência na região. E é claro, para quem enxerga a possibilidade de uma transição de carreira, porque esse conhecimento pode se tornar um combustível para alavancar não só o seu patrimônio, mas para aumentar ainda mais a sua aposentadoria com aluguéis. Mas calma, esse não é o momento ainda. Eu só queria deixar isso aberto, porque eu tenho falado tanto dos Zenzásticos, eu comecei a abrir muito isso, do Círculo Zen, e faz sentido eu falar para vocês nesse momento. Mas o foco que eu quero de vocês agora é que vocês assistam de novo a aula 1, assistam de novo essa aula 2, porque aqui já tem muita coisa que, se você aplicar, você já vai sentir um peso saindo dos seus ombros e a renda entrando no seu bolso. Vai. O que eu tô falando agora é para quem quer ir além, para quem quer profissionalizar e para quem quer ir mais rápido. É isso. Porque eu vou usar até um chavão aqui dos investidores imobiliários. Quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Estamos vivendo um momento incrível para alocação de imóveis. Eu te mostrei aqui que nós vamos ter uma grande virada de chave. E ela já começou e nós já estamos nela. Grandes e médios players já estão se movimentando em várias cidades, comprando, organizando e multiplicando operações. A diferença é que agora você tem a chance de se posicionar para esse mesmo jogo, porque agora você viu, você enxergou. Agora você sabe que a oportunidade está aí. Por isso, guarda essa informação e continua comigo, porque ainda tem mais pela frente. E deixa só recapitular o que nós vivemos aqui hoje, porque foi muito importante, sabe? Aliás, o que você viveu até agora comigo, porque eu vou falar do primeiro encontro, sim. No primeiro encontro nós abrimos a ferida para falar o que era sobreviver de aluguel, que não é o mesmo que viver de aluguel. Sobreviver é atraso, conflito, imóvel vazio, contrato fraco, cobrança que você até sente vergonha de fazer, o que é absurdo. Viver de renda é ter uma renda previsível, sabe? Contrato forte, inquilino certo, uma rotina leve. Primeiro você viu que existem 5 degraus que tiram você desse improviso. E eu te dei uns passos a passos que, se você seguir, já vai ajudar na sua gestão. Hoje eu te mostrei que cada um desses degrau, cada degrau, eles não são soltos. Eles formam uma escada que leva você a um ponto de evidência que separa o amador do proprietário profissional. E é nesse ponto que você deixa de ser invisível e começa a ser uma referência. E agora você já percebeu que essa referência não para em você. Ela transborda para familiares, para amigos, para corretores e até para investidores que buscam alguém com clareza. Vimos aqui nascer 2 possibilidades de atuação. A de quem apoia sem cresce, não podendo fazer as coisas de quem tem cresce. Por favor, não faço. Se falarem que eu falei que pode fazer, eu minto. Eu digo que é mentira. Eu tô falando a verdade. Não pode fazer o que o corretor faz. Não faça. Dá prisão. Dá prisão. Joga aí. Falsidade ideológica. Corretor falso no Google. Se você fizer isso pro seu pai, você vai preso. Eu não tô brincando. Não faça as funções de um corretor se você não tiver o Cresce. Agora, se você tiver um Cresce, aí o céu é o limite. Entendeu? Porque eu tirei o meu Cresce, né? Agora você sabe. Aí você assume negociações prêmio. Mas mesmo sem Cresce, você pode fazer funções de secretaria para poder ajudar os seus coleguinhas. Aí isso você pode. Entende a diferença?
Então assim, reforço algo importante. Essa visão é só um pedaço do mapa. O caminho Zen, ele não é feito apenas dessa primeira pedra que eu ensinei para vocês. Eu ensinei os primeiros degraus. Existem outras elevações. Dentro dessas próprias técnicas, tem outras travessias mais complexas. Degraus que se conectam até um cume. Porque você já entendeu que eu estou falando de uma trilha e essa trilha chega ao cume de uma montanha. O que você recebeu hoje foi a prova de que existe uma estrutura, uma lógica, um caminho. E no próximo encontro, na nossa próxima aula, eu vou abrir esse mapa completo diante dos seus olhos. Sobreviver ou viver deixa de ser uma questão de sorte e passa a ser a sua escolha de trilha. O caminho Zen é exatamente essa estrada, que liga o seu hoje ao seu futuro, em que sua aposentadoria com aluguel vai se tornar realidade. E tem um detalhe que você precisa saber. O que você viu no primeiro encontro e hoje já é suficiente para abrir os seus olhos, isso eu já disse. Isso é natural que gere dúvidas, porque eu estou levando você para um caminho que talvez você nunca tenha pensado. Porque quando a luz acende, vão aparecer perguntas, sabe? Aquelas perguntas que estavam escondidas, perguntas que talvez você nem sabia que existiam. E é por isso que a nossa terceira aula ela existe. Eu já faço ela de propósito. Ela será liberada no dia 5 de setembro, às 8 horas da manhã. Então nela eu vou responder as suas dúvidas mais importantes, que surgem quando você começa a aplicar essa nova forma de enxergar seus imóveis. Então assim, se você está acompanhando pela comunidade da jornada, você já tem acesso ao meu WhatsApp. Envie suas dúvidas por lá. Terminou de assistir essa aula? Já anota sua dúvida e manda. Pode mandar. Eu já disse, durante a jornada, você pode me mandar suas dúvidas sobre a jornada. Tá? Dúvidas do que eu estou falando aqui. Anderson, eu estou com problema no meu imóvel. Paute-se no que eu estou explicando. Então assim, responda a dúvida assim que você assistir, para você poder ver a sua resposta na próxima aula. E você achou que eu ia esquecer do filme que eu pedi para você assistir na primeira aula? Claro que não! A maior sacada do filme Fome de Poder é que o McDonald's não se tornou gigante por causa do hambúrguer, isso eu já tinha falado. Mas porque entendeu que o verdadeiro negócio estava nos imóveis. O Ray Kroc, acho que é assim que fala o nome dele, ele percebeu que a lanchonete era só uma vitrine. Mas o que gerava valor de verdade era ser dono da terra embaixo dessa loja. Essa visão é exatamente o que separa quem só sobrevive de aluguel de quem cria oportunidades imobiliárias, que eu acabei de explicar. Se você cria oportunidades imobiliárias, você é um investidor imobiliário vendendo ativos. Entende qual é a diferença? O público comum, ele só enxerga um boleto que cai todo mês. Mas quem aprende a aplicar método descobre que por trás da alocação existe um jogo muito maior. E é daí que nascem as novas formas de atuação que eu comentei, que eu revelei hoje. Profissões ligadas ao mercado imobiliário que permitem não só administrar o seu próprio patrimônio, mas abrir espaço para novos negócios e novas fontes de renda. E já que estamos falando de visão, deixa eu reforçar aqui o concurso da comunidade. O motivo dos resumos é simples. Quando você escreve o que aprendeu, você vai consolidando na sua memória e organizando o pensamento. Isso transforma informação em clareza, em prática. Não é por acaso que eu estou pedindo para você fazer esses resumos. É uma forma de acelerar o seu aprendizado, é por você. Isso vai criar um compromisso com a sua própria evolução, porque você vai entender os próximos passos que você já pode dar agora com o que eu já passei. Então, se você ainda não mandou o resumo da primeira aula, vou abrir uma exceção. Manda junto com essa da segunda aula. Pode mandar. Mas tem que mandar a sacada da primeira que é a do filme. Qual foi a sua sacada do filme? É a que eu vou pedir agora. Faça uma observação também do banco imobiliário. É isso mesmo, eu quero uma sacada do jogo banco imobiliário. Isso mesmo. Pode ser até aquele jogo online. Joga online, não tem problema. Aquele do aplicativo do celular, pode ser também. Se você tiver em casa e tiver filhos, ou primos, ou esposa, esposo, ou seu companheiro, sua companheira, chame-o para jogar. Se não tiver, chame parceira de vida. Se não tiver, joga online mesmo com alguém. O importante é você tentar jogar uma partida do banco imobiliário. Se você estiver jogando com alguém que não conhece as regras, ensina só o básico e depois fica em silêncio. Observe. Repara quem compra por impulso, quem negocia com frieza, quem guarda a caixa demais e perde boas oportunidades. Quem arrisca sem estratégia e quem pensa sempre 2 passos à frente. Essa é a fotografia do mercado real. Porque alguns sobrevivem, outros prosperam. Como investir em aprendizado? Olha, como investidor em aprendizado, o seu papel é treinar esse olhar. Sabe? Não se trata de ganhar o banco imobiliário na família, não. Mas de decifrar comportamento. Presta atenção. Veja os outros jogando. Guarde as suas anotações, tá bom? E me manda sacada do filme,
sacada do que você vai observar no jogo imobiliário, ou assiste uma partida, no YouTube tem partidas de banco imobiliário, ou joga online, e o resumo da aula 1 e a aula de hoje. Faça. Isso vai ser melhor para você e me manda. Porque quem me mandar vai participar do concurso e os melhores resumos. E assim, melhor resumo não é porque é grande, não. Pode fazer um resumo pequeno, menos de uma página, meia página. Você precisa resumir o conceito. Quem fizer o melhor resumo e as melhores sacadas vai ganhar um presente meu. Tá bom? Mas tem que participar. E eu vou abrir esse espaço para perguntas e respostas na próxima aula, então me manda no WhatsApp. Anderson, não tem seu WhatsApp. Se cadastra, alugazem.com.br, entra no grupo do WhatsApp que vai aparecer lá, você vai me ver. Eu posto todos os dias lá. Sempre estou postando alguma coisa, posto uma enquete para vocês até enxergarem o que um está precisando mais de ajuda do que o outro e ver que não está sozinho nessa história. Tá bom? Olha, te vejo na próxima aula e pode ser que na próxima aula tenha exatamente o empurrão que faltava para você transformar de vez a forma como você enxerga seus imóveis e a sua aposentadoria com aluguel. Te vejo lá.